Voltando a falar sobre a questão do animismo, mediunidade e animismo, nós falávamos sobre o capítulo 19 de O Livro dos Médiuns, papel do médium nas comunicações espíritas. Este capítulo é extraordinário. Allan Kardec, por assim dizer, ele esgota o assunto. E vejamos bem, aqui logo na segunda pergunta que ele faz aos espíritos, as comunicações escritas ou verbais podem também provir do próprio espírito encarnado no médium? Olha, ele aqui fere a questão do animismo. Ele pergunta sobre o animismo. As comunicações escritas ou verbais podem também provir do próprio espírito encarnado no médium? Resposta: a alma do médium pode comunicar-se como qualquer outra. Não significa que a comunicação deva ser rejeitada porque é a alma do médium que está se comunicando. Não significa isto, porque naquele momento de desprendimento, a alma do médium também, porque o médium é um espírito, todos nós somos espíritos antigos, nós temos arquivos, muitos conhecimentos, não é? Estão todos armazenados, e naquele momento do transe, que é um momento especial, né? Naquele momento do transe mediúnico, com a alma mais ou menos desprendida, o médium mais facilmente tem acesso aos arquivos do seu subconsciente ou do seu inconsciente. Então, muita coisa vem à tona. Não é? E não é porque a comunicação, muita gente diz assim, isso é animismo e despreza. Nós falamos aqui que o que nos deve preocupar é a mistificação, não a questão do animismo. Existe o animismo negativo, que é o excesso de imaginação, não é? Mas existe o animismo positivo. Então os espíritos, numa resposta extraordinária, e aqui eles liquidam essa questão do animismo que tem feito tantos estragos por aí, só se fala em animismo, e não se fala em mistificação, e os médiuns estão aí mistificando nos centros espíritas, fazendo um estrago danado na doutrina espírita, expondo a doutrina de uma maneira leviana, irresponsável, porque as pessoas não têm discernimento, não sabem separar médium de mediunidade, não é? Não sabem separar a mediunidade da doutrina, que isso precisa ser separado. Os espíritos disseram, a alma do médium pode comunicar-se, como qualquer outra. Se ela goza de algum grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Vocês têm a prova na alma das pessoas encarnadas que vêm visitá-los e se comunicam com vocês pela escrita, muitas vezes sem que as chamem. E essa experiência foi feita por Kardec, foi feita também por Bozano, não é? Comunicação mediúnica entre encarnados, entre vivos. Há um livro de Ernesto Bozano que trata do assunto. Desrochers também estudou essa questão da personalidade fora do corpo. Vários estudiosos, não é? A época da codificação, posteriormente à codificação, estudaram o assunto. A alma encarnada pode se comunicar. E às vezes a comunicação da alma do médium, ela tem mais substância que a comunicação propriamente de um espírito. Eu vou dizer uma coisa aqui a vocês que eu ouvi do próprio Chico Xavier, não é? Vocês sabem que no livro A Gênese, de Kardec, nós temos lá várias comunicações de Galileu Galilei, não é? E essas comunicações, elas foram psicografadas por Camille Flammarion. Camille Flammarion era médium psicógrafo, era um astrônomo, era um físico, um estudioso, tornou-se espírita, contemporâneo de Allan Kardec,
Ele era muito jovem, ele tinha 20 e poucos anos, não é? Frequentava a Sociedade Espírita de Paris, e Galileu Galilei se comunicava muito por intermédio de Camille Flammarion. O Chico nos disse assim certa vez, olha, o Flammarion, Camille Flammarion, ele mesmo havia sido Galileu Galilei no passado. Vejamos que coisa interessante. Alguém vai dizer assim, mas então as comunicações eram anímicas. Eram anímicas as comunicações de Galileu Galilei por Camille Flammarion? Sim, eram anímicas, só que quando caía em transe, Camille Flammarion acessava o seu próprio subconsciente, acessava os conhecimentos que estavam armazenados na sua cabeça, que ele trouxe do mundo espiritual antes de reencarnar. E naquele momento vinha tudo à tona. Então ele psicografava Galileu Galilei, ou seja, ele psicografava a personalidade de Galileu Galilei. E Allan Kardec sabia disto. Allan Kardec sabia disto e, no entanto, não deixou de inserir esses comunicados como autênticos no livro A Gênese, que é o 5º livro da codificação. Vejamos como o animismo ele pode ser positivo, não é? Então, o Espírito que respondeu aqui a Kardec diz o seguinte, porque saibam bem que entre os espíritos que vocês evocam, há os que estão encarnados na Terra. Então eles lhes falam como espíritos e não como homens. Por que vocês não querem que o mesmo se passe com o médium? Finalizando a resposta aqui, uma pergunta até com uma certa indignação, não é? Que os espíritos fazem. Por que vocês não querem que o mesmo se passe com o médium? Não é? Voltamos a repetir, no animismo o que nós devemos atentar é para os excessos da imaginação, é para os delírios, não é? Para os delírios, para as coisas fantásticas, sobrenaturais. Isso realmente nós devemos nos preocupar com isso, porque o médium também pode estar doente, ele pode tirar coisas doentias também do seu inconsciente, não é só coisas boas que ele retira. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida.